Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 5 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. De Abrão, note que não é Abraão, Abraão foi mudado depois, o nome dele original era Abrão, e como era costume de Deus, ele fazia aliança com as pessoas, ou havia algum evento importante na vida deles, e Deus então lhes dava um novo nome. Então, Abrão virou Abraão, assim como Jacó virou Israel, e assim por diante. Mas enfim. Mas assim como Abrão, Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus tem um propósito, Deus tem um chamado. Chamado não é nada mais do que aquilo que Deus lhe chama a fazer. Então todo mundo tem um chamado para as suas vidas. Você tem, mesmo que você não for salvo. Eu espero que todos aqui me ouvindo sejam salvos. Mas mesmo para quem não é salvo, Deus tem um chamado. O primeiro chamado é o chamado à salvação. Mas mesmo depois de ser salvo, Deus tem outro ou outros chamados para cada um. Se nós vamos conhecer, descobrir esses chamados, nós vamos andar de acordo com a nossa missão, nosso chamado, se nós vamos terminar. São três coisas diferentes. Uma é ser chamado, outra é atender o chamado, e a outra é você terminar o chamado. Como Paulo falou, é você concluir, você acabar a corrida, a carreira que lhe foi proposta. O apóstolo Paulo testifica no Novo Testamento que ele fala: eu corri a minha carreira, eu acabei aquilo que Deus tem para fazer. E em breve eu vou partir, em breve ele seria degolado, executado, e ele sabia disso. Mas ele falou: eu corri a minha carreira, eu atendi o meu chamado, eu soube o que era o meu chamado, e eu vivi, eu terminei o meu chamado. Mas se você nem sequer sabe qual é o seu chamado, qual a sua missão, fica difícil você andar nela e impossível concluí-la. Mas aqui nós temos justamente o que houve com Abraão, e Abraão concluiu o seu chamado. Mas aqui foi o início, quando ele foi então chamado. E a conclusão vai depender da nossa parte, de cada um fazer aquilo que nos cabe fazer. Tanto para descobrir, atender e concluir, terminar o nosso chamado. Um fator importantíssimo em cada uma dessas etapas, o chamado, descobrir, concluir, é ter a bênção de Deus. Ter a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus, você não conclui, você não termina o seu chamado, você não anda nele, você sequer sabe qual é o seu chamado. Então a bênção de Deus é crucial em cada um desses aspectos. E Deus, ele quer nos ensinar, Deus quer nos suprir, Deus quer nos guiar, Deus quer nos capacitar, visando o término do chamado que ele tem para nós. Muita gente se confunde, muita gente se equivoca com um motivo pelo qual Deus nos abençoa. Para a gente descobrir e concluir nosso chamado, precisamos da bênção de Deus. Mas muita gente acha que Deus abençoa por outros motivos. Eles acham que Deus vai nos abençoar para nos tornar ricos. Como se bênção e riqueza fosse a mesma coisa. Não é. Não é. Eu costumo dizer, nem toda bênção se escreve com S cifrão. Tá? É com C cedilha. Então nem toda bênção, assim, bênção, dinheiro, ouro, prata, muito dinheiro, riqueza. Isso não tem nada a ver com bênção, gente. Não é uma maldição, mas pode ser. Mas não confunda bênção com riqueza. Deus não vai nos abençoar, preste bem atenção nisso, para a nossa felicidade necessariamente. Deus quer me abençoar para que eu seja feliz e contente e satisfeito.
A bênção de Deus pode lhe fazer, e de fato nos faz feliz, contente e satisfeito, mas esse não é o motivo principal pelo qual Deus nos abençoa. Muitos acham que a bênção de Deus está relacionada de alguma forma com o nosso merecimento. De um certo ponto, como nós vamos ver, tem muito a ver. Tem muito a ver. Mas não pense que Deus fica obrigado a nos abençoar do jeito que nós achamos, porque nós fizemos ou somos algo, porque nós cumprimos alguma coisa. Em outras palavras, Deus, você precisa me abençoar do jeito que eu quero, porque você está me devendo. Você me deve, Deus. Você está obrigado a fazer isso, porque eu quero. Que eu fiz por onde? Porque eu nunca fiz isso, eu deixei de fazer aquilo, ou fiz aquilo outro. Esse não é o motivo pelo qual Deus nos abençoa. Nós vamos ver hoje alguns aspectos de por que Deus abençoa. Qual o motivo que Deus nos abençoa? E aqui, a partir dessa história, esse episódio na vida de Abraão, nós vamos ver a respeito desse assunto. Então, olhe comigo no versículo 2 e vamos ver primeiramente o motivo que Deus abençoa. Versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. É bom, né? Eu diria que isso é uma bênção, uma promessa de bênção, né? Ele vai fazer uma grande nação. Note bem, aqui nós temos um homem e uma mulher. De vocês eu vou fazer uma grande nação. O que se torna mais curioso, porque, ao que tudo indica, pelo relato da história que você lê mais tarde, a esposa de Abraão, Sarai, depois tornou Sara, mas Sarai, ela não lhe deu nenhum filho até os 100 anos de idade. Aí você imagina o tempo todo, Abraão caminhando, cumprindo o seu chamado. Agora, menino que é bom nada, né? Como é que você é o pai de uma... Como é que você é uma grande nação se não tem um filho? Aqui, como nós lemos, ele tinha 75 anos, sem filho. Então, quando Deus falou, farei de ti uma grande nação, ele falou, opa, a coisa deve estar boa, porque eu estou com 75 anos, não tenho um. E demorou mais 25 para ter o primeiro. Mas Deus falou, far-te-ei uma grande nação, vou te abençoar, vou te engrandecer. Agora não para aí o versículo, ele continua. E tu serás uma bênção. E aqui está o motivo, bem no começo da Bíblia. Nós já fizemos um estudo anos atrás sobre Gênesis, do princípio ao fim. E nós vimos que em Gênesis você vai encontrar toda a doutrina. Não existe doutrina em toda a Bíblia que não tem o seu início, o seu começo, a sua semente no livro de Gênesis. Gênesis quer dizer o início, exatamente isso, é uma sementeira. Mas aqui nós temos então o motivo pelo qual Deus abençoa. Ele vai fazer de Abraão uma grande nação, vai abençoá-lo, engrandecê-lo, para quê? E tu serás uma bênção. Deus abençoa para que aquela pessoa abençoada possa ser uma bênção para outra pessoa. Se não formos uma bênção ao ser abençoado por Deus, se nós não passarmos a bênção adiante, então seca a torneira de bênção de Deus. Deus não abençoa ou não continua abençoando. Porque o motivo principal que Deus abençoa é para que nós possamos ser uma bênção para outras pessoas. O diabo pode também abençoar, entre aspas. O diabo pode proporcionar coisas que parecem ser bênção, mas lembre-se, nesse quesito de bênção, nem tudo que brilha é ouro. O diabo ele pode abençoar, mas não é uma bênção de verdade, é uma armadilha, é um laço, é um tropeço, que vai lhe custar muito caro. Provérbios 10, versículo 22, traz um versículo muito interessante. Estamos falando sobre a bênção do Senhor, esse versículo também. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. As bênçãos, entre aspas, do diabo, elas trazem consigo dores. É o preço. Quando Deus abençoa, não tem dores, não tem problema, porque é uma bênção de fato.
Quando o diabo lança suas pseudo-bênçãos, as suas maldições disfarçadas de bênçãos, há dores, há consequência, há um preço caríssimo a ser pago. E toda bênção, entre aspas, que são obtidas de Satanás, nunca trazem satisfação, nunca trazem paz. Você pode até ficar rico com o diabo, mas você não vai ter paz, não vai ter tranquilidade, não vai ter gozo. Tudo isso você pode ter com Deus, porque quando Deus abençoa, Ele abençoa para nos capacitar a ser uma bênção. É como se existisse não. O que de fato existe é uma corrente da bênção. Corrente feita de vários elos, e nós somos um elo nessa corrente. E quando cada um faz a sua parte nessa corrente, quando cada um é o elo que deve ser, a corrente de Deus se forma. O versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Note aqui a direção da corrente. Não é uma corrente que só vai para frente. O versículo 2 fala da corrente indo para frente. Tu serás uma bênção. Ou seja, a partir de você vai ser um elo. Mas ele fala no versículo 3, abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, haverão pessoas que irão abençoar Abraão, e Abraão irá abençoar pessoas adiante. Então Abraão está no meio. Ele será abençoado por pessoas, e ele vai abençoar outras pessoas. E essas pessoas que abençoam Abraão, elas serão abençoadas por outras pessoas. É isso que fala o versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então todo mundo que vem abençoando, que faz parte do elo, até Abraão e adiante, todas elas são abençoadas, uma seguindo a outra. E quando nós paramos e nós recebemos a bênção, e nós não a passamos adiante, nós não somos uma bênção, então nós estamos cortando, quebrando a corrente, fechando a torneira e amarrando a mão de Deus no quesito de nos abençoar. No versículo 3 fala que Deus vai abençoar quem nos abençoa, mas Ele vai trazer proteção e julgamento para quem nos amaldiçoar. Versículo 3. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem te abençoar, ótimo. Mas quem não te abençoar, quem te amaldiçoar, então eles receberão uma bênção. Aí eu pergunto, você está abençoando? Você está trazendo bênção ou você está propagando maldição? Maldição nada mais é do que o oposto de uma bênção. Você faz o bem, você traz o bem, você promove o bem, você está sendo uma bênção. Quando você faz o mal, promove o mal, propaga o mal, você está sendo uma maldição. Ou uma coisa ou outra. Então, se eu abençoo, eu sou abençoado. Se eu não abençoo, eu não sou abençoado. Se eu amaldiçoo, se eu passo coisas ruins, então coisas ruins virão para mim. Quem vai trazer? Deus vai trazer. Note que Deus está dizendo, abençoarei. Amaldiçoar. É Deus que está falando isso. Deus vai fazer isso através de pessoas. Sabe que Deus não tem, no mundo hoje, Deus não tem nenhuma outra boca a não ser as nossas bocas. Deus não tem outras mãos a não ser as nossas mãos. Deus não tem pés a não ser os nossos pés. Nós somos os instrumentos, os agentes nesse mundo de bênção ou de maldição. Quando de Deus é bênção. Quando não de Deus, é maldição. Quem levou o evangelho, senão esses pés e essa boca? Foi o que fizemos ontem. Nós saímos andando, falando de Jesus, falando do evangelho. 20 pessoas foram salvas. Nós somos os pés e os lábios de Cristo, que veio conosco, Ele prometeu isso. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Após da comissão, Ele falou, eu estarei com vocês. Então, o que nós estamos sendo, bênção ou maldição? Deus nos abençoa para que possamos ser uma bênção. Note também a extensão e o escopo dessa corrente.
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós temos Abraão e sua esposa, uma família. Deus falou, eu vou te engrandecer, vou te abençoar, você será uma nação, mas além disso, todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso podemos tratar outra ocasião, mas o escopo, você veja como uma família, um casal, uma família, pode alcançar todas as famílias na terra. Futuro. Isso foi dito em torno de uns 4.000 anos atrás. Todas as famílias da terra. Esse é o escopo e a extensão da corrente da bênção de Deus, que é o motivo pelo qual Deus abençoa. Deus abençoa simplesmente e principalmente para colocar um elo a mais na corrente da bênção. Olha comigo no versículo 4 e vamos ver rapidamente alguns critérios das bênçãos de Deus. Ele abençoa para que sejamos uma bênção, mas existem critérios. Vamos ver quais são esses critérios. Versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tá? Vou dizer uma coisa aqui, muito importante, profunda, e que muita gente confunde, talvez não aqui, mas por aí afora. A salvação é de graça. É de graça. Não há nada que possamos fazer, deixar de fazer, não há preço que possamos pagar. Salvação é de graça, porque ela só pode ser de graça. Se você quiser, não você pessoal, mas se alguém quiser ser salvo, se salvar, então o critério é o seguinte: nunca peque. Nem uma vez em nada. Nem em ação, omissão, pensamento ou palavra. Nunca peque. Não é nunca peque de agora em diante, é nunca peque. Nem uma vez, nem um dia, do dia que você nascer até o dia que você morrer, nunca cometa um delito contra Deus, nenhum, zero, nenhum. Ah, pastor, mas isso é impossível? É, exatamente porque a salvação tem que ser de graça. Que se fosse merecida, ninguém era salvo. Porque o critério para a salvação é a perfeição. Por isso que precisou vir o perfeito, Cristo, para viver a vida perfeita e entregar na cruz como pagamento a sua vida perfeita. Se nos colocar na cruz, não vai resolver nada para ninguém. Por quê? Porque nós não somos sem pecado, não somos perfeitos. Mas Cristo é. Mas a salvação é de graça, muito bem. A bênção não é de graça. Existem bênçãos de graça, sim. Por exemplo, o sol se levanta e a chuva cai para o ímpio e para o justo. A pessoa ímpia, a pessoa que odeia Deus, que odeia a sua palavra, ela recebe a bênção em geral. Vida, ar, sol, chuva, alimento, amizades, tudo isso é bênção de Deus. E esse tipo de bênção é sim gratuita, porém, estamos falando sobre aquela bênção específica que tem a ver com o seu chamado, que tem a ver com o seu propósito, que tem a ver com a sua missão. A bênção para cumprir essa missão, chamado e propósito, ela não é de graça. Se você está contente simplesmente se banhar no sol, se molhar com a chuva, comer do alimento, desfrutar da bênção geral que Deus traz para toda a sua criação, muito bem, todo mundo tem direito a isso, tem acesso a isso. Mas a bênção que estamos falando aqui é uma bênção especial. Abrão vivia lá em Harã, a casa do seu pai, da sua parentela. Vimos que partiu, ele levou o que ele tinha, então ele não era nenhum falido, nenhum pobre, nenhum, eu vou usar o termo aqui, nenhum lascado. Ele levou animais, ele levou servos, foi acrescentado gente, ele tinha servos, ele tinha animais, ele tinha riqueza. Ele estava vivendo a sua vida e Deus falou assim: eu tenho uma missão para você, mas não é essa. Não é você acrescentar ao seu rebanho, acrescentar aos seus funcionários, não, eu tenho uma missão especial. E ironicamente ele falou: você vai ser uma nação, você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. Eu vou lhe engrandecer. Eu acho que Abraão falou: essa eu quero ver. 75 anos, eu vou ser o pai de uma grande nação. Essa eu quero ver. Pois bem, essa bênção, essa missão,
requer um preço, requer critérios. E esses critérios e requerimentos, para ser abençoados por Deus, nós temos que cumpri-los. Ou senão Deus não nos abençoa e nós muitas vezes sequer descobrimos qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado, e certamente não iremos concluí-lo ou talvez nem iniciá-lo. Por quê? Porque estamos nos deliciando nas bênçãos gerais de Deus, que são maravilhosas e preciosas, mas Deus tem mais. Eu não entendo porque tanta gente se contenta com mediocridade. Sabe o que é mediocridade? É você não alcançar o máximo do potencial que Deus tem para você. Deus tem um plano, uma missão para você. E a maioria do povo de Deus nunca sabe o que é, não anda nela e não termina. Por quê? Porque não recebem essa bênção que é crucial. Sem ela, ninguém faz. E nós temos então que ter esses critérios. Vamos ver rapidamente aqui. Vou dar um exemplo aqui, bem básico. Você foi abençoado com a tremenda bênção de salvação? Muito bem. Passe adiante. Não recebeu? Não foi bom? Passe adiante. Foi o que nós fizemos ontem. Nós saímos e nós passamos adiante a bênção da salvação. Um exemplo. Deus nos abençoou para sermos uma bênção. Ignore as outras bênçãos. Pense só na grande bênção da salvação. Sabe por que Deus lhe salvou? Para lhe tirar do inferno, para te reconciliar a Ele, mas também para que você passasse, para que você seja uma bênção, levando a salvação para outro. A maioria dos crentes nunca levam uma única alma a Cristo. Isso é uma tristeza, uma tragédia e é uma vergonha. Foi salvo? Fui. Então leve a salvação. Seja tu uma bênção também. Ah, não sei. Aprenda. Você não nasceu sabendo andar, falar, tomar banho, comer. A gente nasceu sem saber de nada. Aprendemos tudo. Por quê? A gente vai para a escola, vai para a autoescola, a gente aprende a andar de bicicleta, andar de skate, surfar, nadar. A gente aprende tudo. Agora, evangelizar... E não é difícil. Não é complicado. Nascer tu uma bênção. Mas vamos ver aqui rapidamente o que não é critério para ser uma bênção. A idade. Abraão tinha 75 anos. Deixa eu ver aqui. Quem é a pessoa mais jovem aqui? Eu diria Sofia. Você é a pessoa mais jovem aqui, talvez? Qual a sua idade, Sofia? Não, você tem 10. Você vai fazer 11, então você tem 10. É engraçado, nessa faixa você está sempre, né? Na minha idade, você tem quantos anos? Ah, eu tenho 24. Vou fazer 57 mês que vem. Então, esse ano, gente, eu quero um jet ski esse ano, tá? Eu não quero um pequenininho não, tá? E não quero nada de usado, o LX, eu quero um novo. Tô brincando, mas se alguém sentir o chamado, a gente conversa depois. Enfim. 10 anos. Ah, mas Vitória não. Sofia. Sofia tem 10 anos, ela é muito jovem. Não, não é muito jovem. Agora, a vergonha. Quem é o mais velho aqui? Eu não acredito que eu sou o mais velho aqui. Deixa eu ver. Quem é mais velho? Quem tem mais de 56 anos? Aí, beleza. Quantos anos? Uma criança, um jovem, um adolescente. Então não interessa se a pessoa mais jovem é uma pessoa menos jovem. Não, idade não é um critério. Ah, você é muito velho. Eu digo mais. Quando é muito novo, é muito novo. Aí chega na adolescência, porque agora tem que estudar. Aí chega fica mais, agora tem família, casou, tem criança. Agora eu tenho um trabalho. Daqui a pouco, estou velho demais. Daqui a pouco está enterrado e não fez nada. Idade não é critério, idade não é desculpa. Eu digo mais, comece cedo. Gente, eu fui salvo com 25 anos. Eu fui salvo já velho. Eu tinha consciência disso.
Mas não tem nenhum louvor em ser salvo mais velho. Quanto mais jovem, melhor. Então não protejam seus filhos do chamado de Deus. Que não tem que proteger. Deus quer o bem dos seus filhos. O melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. Então você tem que proteger. Você tem que lançar seu filho na vontade de Deus. Não proteger, separar, dificultar. Não. Então idade não é um critério. O que mais? Estado civil. Abraão era casado com Sara. Ah, porque primeiro, antes de servir a Deus, eu quero casar. Depois eu casar. Depois que casa, agora não dá, porque eu estou casado. Aí, mais uma vez, solteiro, casado, digo mais, divorciado, não interessa. É claro, Deus pode usar alguém, mas se não tiver o empecilho de um divórcio. Por exemplo, um pastor não pode ser alguém divorciado, nem um diácono. Então você está limitado. Se era isso que Deus queria que você fosse, anos atrás tinha um irmão aqui na igreja, muito tempo atrás, ele tinha um chamado, falou, tem um chamado para pastor. Ah, maravilhoso, só que tem um problema. Ele era divorciado e casou de novo. Não quer dizer que Deus acabou, não tem mais uso para ele. Longe disso. Mas algumas coisas se excluem, como por exemplo, ser diácono, como por exemplo, ser pastor. Mas não quer dizer que a pessoa agora é um zero à esquerda, de modo algum. Então, não é um critério. Seu estado civil não impede de ser abençoado por Deus e não impede você de seguir o chamado. Se você cometeu alguma coisa, porque Deus tem um plano A para você. Se você cometeu alguma coisa, como esse irmão que eu falei, ele disse que tinha um chamado para ser pastor. Esse era o plano A. Como ele complicou um pouquinho a coisa, Deus tem um plano B. E um C, e um D, e um E, e um F, e um G. E quando chegar no X, é XA, XB, XI. E assim, Deus sempre vai ter um plano. É impossível você bagunçar a sua vida ao ponto que Deus vai dizer, eu não consigo usar essa pessoa. Deus sempre vai usar. Lembra Sansão? Digamos que ele complicou a coisa, né? Sansão estava brincando com fogo a vida inteira. Acabou como? Ele sendo capturado, prisioneiro, os olhos arrancados, sendo animal de carga para os filisteus. Ele estava lá numa grande festa, num grande palácio, acorrentado a duas pilastras centrais. Ele falou, Deus, eu estou parafraseando, Deus, eu pisei na bola, mas me use essa última vez, Deus. Deus falou, derrube. E sua força voltou, ele puxou, derrubou e matou centenas de inimigos de Deus. Até Sansão, cego, derrotado, capturado, teve uso para Deus. Gente, não há nada que alguém possa fazer que Deus diga, eu não posso usar mais essa pessoa. Deus sempre vai poder usar você, sempre. Você não pode estragar sua vida demais para se tornar inútil para Deus. Triste é ver pessoas totalmente desimpedidas, que não estão cegas, não estão aprisionadas, nada disso. Basicamente, se banhando no sol, se molhando na chuva, desfrutando das bênçãos que Deus dá a todo mundo. Não façamos assim. O que mais? Outra coisa que não é critério para completar a missão. Deus chamou ele para a terra que eu te mostrarei. Você saber todos os detalhes do seu chamado, da sua missão, não é critério. Tem gente que é assim. Deus tem um chamado para a minha vida. Ok, Deus, faz o seguinte. Me mostre exatamente como vai acontecer. Eu quero ver o cronograma, eu quero ver a logística, eu quero ver a contabilidade, eu quero ver tudo certinho de como vai, quando vai, com quem vai, aonde vai acontecer. Aí eu penso no seu caso, Deus. Saia da terra da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Oh Deus, dá para mostrar no Google Maps não? Onde é que fica essa terra que você vai me mostrar? Tudo bem, naquela época não tinha Google Maps, eu ouvi dizer. Mas Deus não podia falar para a terra tal. Ó, sai daí e vamos embora. No caminho eu te mostro.
Sabe o que é isso? É fé. Por isso que Abraão está no rol da fé. Por isso que Abraão é chamado o pai da fé. Você vê que ele tinha uma vida muito confortável lá em Harã. Tinha seu gado, sua riqueza, seus funcionários, sua vida. Ele só não tinha filho, mas o resto estava tranquilo. Onde isso? Não era nenhum pobretão lascado. Não era nenhum rei, mas também era tranquilo. Calma aí, Deus, você quer que eu saia daqui, da minha família, da minha terra, onde eu estou estabelecido, enraizado, estável, para ir para uma terra que eu nem sei onde é que é? Vou nada. É assim que muita gente fala. Quando Deus me chamou para o ministério, eu não fazia a mínima ideia como, quando, com quem, de que modo nada ia acontecer. Não fazia a mínima ideia. E aqui eu estou. Eu larguei emprego, deixei minha família, meus amigos, minha igreja. Como Abraão, eu estava enraizado, estabelecido, estável, tranquilo. Tinha até mais do que ele, eu tinha 2 filhas. Como eu cheguei de lá para onde eu estou hoje, olhando para trás, eu sei, mas de lá, olhando para cá, eu não sabia aonde, como, aonde. Então, para você ser abençoado por Deus e seguir a missão dele, mas você quer saber todos os detalhes, tem um problema, isso não é fé. Isso é visão. Você quer ver, saber, para... Não, fé não é assim. Fé é você ir. Lembra Moisés? Fugindo do exército egípcio, tinha penhasco dos 2 lados, um mar pela frente, não tinha como fugir, e agora Deus fala, ande em direção ao mar, que eu vou abrir o mar. Faz o seguinte, Deus, antes de eu convocar o povo e mandar todo mundo marchar para dentro da água, pode abrir o mar, não? Alguém já viu aquilo? Você acha? O mar se abrir e ficar com 2 paredes de água em cada lado. Uau! Nunca na imaginação de ninguém. Mas sabe por que Moisés fez aquilo? Pela fé. Pela fé. Mais tarde, Josué fez a mesma coisa com o Rio Jordão. Antes de entrar na terra prometida, antes de derrubar as muralhas de Jericó. Foi pela fé? Foi, mas Josué já tinha visto Moisés fazer aquilo. Josué já tinha passado pelo Mar Vermelho. Moisés não. Ninguém nunca ouviu falar daquilo. Fé. Fé requer que nós não tenhamos conhecimento de todos os detalhes, mas confiar que Deus vai tomar conta de todos os detalhes. E sabe uma coisa? Ele toma. Eu poderia ficar aqui e passar horas dando testemunhos e exemplos do que Deus fez na minha vida, na vida dessa igreja. Aqui estamos nós. Aqui estamos nós. Muitos não servem a Deus por estes e outros motivos. Mas não há motivo para o crente não servir a Deus. Vamos ver aqui alguns critérios que são necessários. Idade, estado civil, saber os detalhes, isso não é importante, não é critério. Pode ser o nosso critério. Primeiro eu quero casar, primeiro eu quero entender tudo, primeiro eu quero... Bom, pode ser o nosso critério, mas não é o critério de Deus. Critérios de Deus são, como nós já vimos, o principal é a gente passar a bênção adiante. Se Deus nos abençoa, nós temos que ser uma bênção. Se eu sou abençoado, eu preciso abençoar. Esse é o primeiro, já vimos. Outro, obediência. Obediência. Obediência é a chave que abre as portas da bênção de Deus. Obediência. Versículo 4. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Ele foi chamado, assim partiu Abraão. Ele foi embora. Ele foi. Foi-se embora. Um critério para a bênção, para a missão, obediência. Segundo critério, versículo 1. O Senhor disse a Abrão. Antes da obediência, vem o ouvir. Para obedecer, você tem que ouvir. Mas não é só ouvir, tem que ouvir e obedecer. Deus falou, Abrão ouviu e obedeceu.
Por isso que é importante você estar no culto. Por isso que é importante estar ouvindo pregação boa. Por isso que é importante estar lendo sua Bíblia. Por isso que é importante você estar orando. Porque esses são os momentos que Deus fala. São os momentos que você ouve. Mas como eu disse, não adianta só ouvir. Tem que obedecer. Mas você nem está ouvindo. Você não está lendo tua Bíblia. Você não está vindo para o culto. Você vem para o culto, mas está pensando no jogo, está pensando na... Não está ouvindo. Ouvir, tem que ouvir. Talvez o maior critério para ser abençoado não é a habilidade. Muita gente fala, mas eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei. Moisés falou, Deus, eu não sei falar. Deus falou, ó, seu irmão Arão está vindo aí, ele vai falar por você. Me mostra depois, onde é que foi que Arão falou para Moisés? Arão não falou para Moisés, Moisés falou muito bem, obrigado. Por quê? Porque Deus capacitou Moisés a falar. Então Deus não está interessado com a sua habilidade. Deus pode lhe habilitar, lhe equipar, lhe preparar. O mais importante da habilidade é disponibilidade. Como Abraão. Abraão estava disposto. Abraão, saia! Ok, e saiu. Eu muitas vezes me pergunto, será que Abraão foi a primeira pessoa que Deus chamou? Será que não tinha um outro lá, uma outra pessoa que Deus falou, fulano, saia da terra do teu pai, da tua parentela, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Eu? Vou nada. Muito bem aqui, obrigado. O sol está brilhando, a chuva está caindo. Eu estou feliz na mediocridade. Deixa eu quieto. A Bíblia não fala se Abraão foi o primeiro. Foi o primeiro que respondeu. Mas se houveram outros, eu não sei. Não estou dizendo que houveram, estou dizendo que eu não sei. E eu pergunto se não houveram. E eu pergunto quantas pessoas me ouvindo hoje foram chamadas e quantas nem sequer ouviram o chamado. Porque para obedecer tem que ouvir. Como é que você vai obedecer que você não ouviu? Disponibilidade. No dicionário, disponibilidade está dizendo assim, estar disponível. Está aí, é óbvio, né? Mas prossegue. É a qualidade que se acha aberto para receber influências externas, conselhos e novas ideias. Isso me parece muito, sabe com o quê? Com humildade. O orgulhoso, o soberbo, ele não está aberto para receber influência interna. Por quê? Porque ele é o dono da verdade, ele sabe de tudo, melhor do que todos. Até Deus. Ele não está querendo receber conselhos ou novas ideias. Ele está fixo e contente e satisfeito com a vida dele, do jeito dele. Então, não quer ouvir, não quer saber, não quer falar. É uma ilha. Isso me parece muito como orgulho. Alguém que não está disponível é orgulho. Eu tenho coisa melhor para fazer, eu sei melhor, isso não vai funcionar, isso não é o que eu quero. É muito eu. Disponibilidade é a maior qualidade que Deus quer. Muitas pessoas, crentes inclusive, ficam presos e bitolados nas suas noções, conceitos, nos rudimentos, nos sonhos, nas ambições do velho homem. Do velho homem. E eles ficam presos, são salvos, mas não abrem mão dos anseios do velho homem. Abraão podia ter ficado lá na terra dele, continuado lá na vidinha dele. E muitas vezes, crentes fazem a mesma coisa. Quando eu fui salvo, eu sabia que haveria uma grande guinada. Eu não sabia quando, como, em que sentido, eu não fazia a mínima ideia. Muitas vezes me perguntam, pastor, quando foi o chamado que o senhor recebeu? Quando foi o pastorado, para ser pastor? Foi quando? Por muitos anos eu não sabia dizer exatamente quando. Mas muitos anos atrás eu percebi, mas anos depois da minha salvação, uns 2, 3 anos, eu percebi quando foi meu chamado. O meu chamado foi no momento, ou momentos depois que eu fui salvo.
E por isso que eu tive dificuldade em entender. Entendam, o velho pastor Roberto, eu não gostava de crente. Deus não tem um senso de humor? Eu não gostava de... Aliás, até hoje não gosto. Tô brincando. Racinha difícil. Tô brincando. Eu não gostava de crente. Eu, para a igreja, nem amarrado. Alguém parasse no meio da rua para dar um panfleto para mim, com sorte eu pegava o panfleto e saia andando. E ó, menos sorte, só eu vi. Pastor, você era assim? Eu era terrível. Gente. Eu dizia, eu não creio em Deus, não creio na Bíblia. Tudo isso daí é tudo fé. Tudo explica com fé. É fé para cá, fé para lá. Tudo fé. Eu era um ridículo, era cômico. Eu tenho vergonha do que eu era, mas eu era. Então, quando Deus me salvou, já foi, para mim foi um milagre. Eu lembro, sentado depois, a mesma noite, horas depois, eu falei, eu sou crente. Eu sou crente. E eu estou feliz que eu sou crente. Eu estou contente que eu sou crente. Eu fiquei surpreso. Aí eu pensei, como é que Deus me chamou para ser um pastor? Eu! Por isso que demorou muito tempo para colocar um dedo. Aonde foi que teve esse meu chamado? Quando foi que eu descobri o meu chamado? Foi ali. Naquele instante ou logo depois. Mas eu fugi do assunto. Mas eu segurei por um tempo. Por um tempo eu tentei consolidar os meus anseios e desejos e planos e sonhos que eu tinha como um perdido. Só que não deu muito certo. Eu era recém-formado em administração naquela época. Estava empregado numa grande rede hoteleira, um cargo de gerência, indo muito bem. E eu decidi, 3 meses depois de ser salvo, pedir demissão. Fiz minhas malas e fomos embora para a Espanha, para ser missionários na Espanha. Só que não tinha sustento nenhum, não tinha nada, não era batizado, não era nem membro de igreja, não era nada. Só tinha zelo, aquele zelo burro, sabe? Pois é. Chego lá, já sei. Sou formado, tenho experiência, falo a língua. Eu vou conseguir emprego. Naquela época, fomos para uma cidade perto de Sevilha. Naquele ano, 2001, em 2002, haveria o Expo Sevilha, uma exposição mundial. Cada 4 anos tem uma cidade no mundo e ia ser em Sevilha. Cidades sendo reformadas, hotéis construindo. Eu falei, eles vão estar implorando, vão estar precisando. Gente, eu não consegui nada de emprego. Já contei a história aqui. Nem para ser boia fria eu consegui. Mas isso é outra conversa. Sabe por quê? Eu estava querendo consolidar os antigos sonhos e anseios. Não, nada de pecado. Trabalhar, um emprego honesto, um emprego digno, normal. Não queria sair para vender drogas e cometer assaltos. Não era isso, não. Aí saímos da Espanha, voltamos para a Inglaterra, da Inglaterra para o Brasil. Cheguei aqui no Brasil. Bom, Maceió, hotelaria. Por favor, né? Nada. Misericórdia. Eu sou tão feio assim, será possível? Eu sei que não era isso porque eu sou lindo, eu sei, mas sabe o que era isso? Era Deus fechando as portas. Mas eu estava buscando voltar, continuar nos meus velhos caminhos, que não eram pecaminosos, mas Deus tinha uma guinada. E Deus guinou. Deus mudou meu ramo de administração. Eu entrei para a área de tecnologia, de ensino. Deus abençoou grandemente. Tanto aqui, depois que retornamos para a Inglaterra, Deus abençoou grandemente. E como vai ser no céu que nós vamos receber coroas? Bom, os merecedores, né? E fala que todos que receberam coroas vão pegar suas coroas e lançá-las aos pés de Cristo. Pois é, aquilo foi uma coroa que Deus me deu. E eu sei que foi Deus.
Nunca imaginava ter os empregos e os cargos que eu tive. E eu sei que foi Deus. Eu sei que foi Deus. Mas chegou uma hora que eu tive que tirar aquelas coroas e lançar aos pés de Cristo. Em 2003, eu pedi demissão e com 2 filhas, uma esposa, deixei minha família, deixei meu emprego, deixei tudo e fui-se embora para os Estados Unidos. Renda, 0. Salário, 0. Como que você sobreviveu? Essa é uma longa história, não vou ficar aqui, mas Deus supriu e supriu muito bem, obrigado, de formas que você nem imagina. Deus capacita. Eu estava disponível, disposto. O fato que eu era casado, tinha criança, o fato que eu já tinha praticamente quase 30 anos, isso não interessa, gente. Isso não é um critério de Deus. O critério de Deus é você ouvir, atender, obedecer, estar disponível. E seja lá o que for, Deus vai lhe abençoar a cada passo. Gente, Deus nos deu esse prédio aqui pago, kits, 1 ano antes de eu chegar em Maceió. Quem está aqui há algum tempo já ouviu essa história várias vezes? Deus abençoou cada passo. Bastou o quê? Bastou alguém que ouvisse, obedecesse, estivesse disposto. Falar, vamos embora, Deus. Igual Abraão. Abraão falou, vamos embora. É para ir para onde? Não sabe, não tem problema, vamos embora. Sarai, faz as malas aí, junta os mulambos, pega os bichos aí, os funcionários, vamos embora. E assim partiu Abraão. Você faria isso? Você faz isso? Você fez isso? Não quer dizer que toda bênção, em todo caso, você vai ter que fazer as trouxas e se mudar, ir embora, largar tudo. Não. No meu caso foi assim, no caso de Abraão foi assim, mas não quer dizer que para todo mundo vai ser assim. Mas estar disposto a vir ao culto, estar disposto a ler sua Bíblia, estar disposto a orar, estar disposto a evangelizar, ser uma testemunha. Ninguém está pedindo para você vender sua casa, largar seu emprego e se aventurar no meio do mundo. A não ser que Deus esteja lhe chamando. E se Ele lhe chama, Ele vai possibilitar, Ele vai abrir as portas, Ele vai calçar o caminho. Assim que Ele fez comigo, assim que Ele faz com qualquer personagem da Bíblia. A maioria, quando Deus chama, diz assim, eu não. Gideão falou, eu vou nada. Lembra o chumaço de algodão? Duvidou Deus, eu vou colocar, eu quero que molhe tudo menos o chumaço. Deus falou, tá bom, vá, molhou tudo menos o chumaço. Contrário, agora eu quero que molhe o chumaço e o resto seco. Deus falou, tá certo, tá, toma. Moisés, Deus, eu não posso ir por causa disso. Deus tirou a desculpa dele. É que eu não posso ir porque eu não sei o teu nome. Meu nome, eu sou quem sou. É porque cada objeção que Moisés trazia, Deus derrubava. Por quê? Porque Deus vai suprir, abençoar, para cumprir o seu chamado, sua vontade, o seu propósito. Basta você ouvir, basta você submeter, obedecer e estar disponível. O resto é Deus que resolve. Simples, é simples assim, pastor. É simples, agora requer fé. Vamos para a reta final. Todo mundo, yeah! Versículo 4. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Veja bem, falamos sobre o porquê Deus abençoa, os critérios para abençoar, e vamos terminar com os tropeços da bênção de Deus, os tropeços. Como que o crente complica, tropeça. Esses obstáculos, esses tropeços, cabe a nós identificar e lidar. Muitos se privam das bênçãos de Deus por esses tropeços. Alguns desses tropeços são o inverso dos critérios. Por exemplo, não passar a bênção adiante é um tropeço. Deus o abençoa e você não passa adiante é um tropeço. Você é desobediente é um tropeço. Você não ouve e não obedece a Deus é um tropeço. Mas aqui vamos falar sobre um outro tropeço, talvez o mais comum e o mais importante e o mais danoso. Esse tropeço é o tropeço
de obediência seletiva. Obediência seletiva, ou seja, eu e você, nós queremos escolher o que nós vamos obedecer. Eu vou escolher em que os pontos que eu vou obedecer ou não obedecer a Deus. Por exemplo, versículo 4. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E foi com ele, e foi Ló com ele. Abraão partiu? Foi. Mas ele desobedeceu em um detalhe. No versículo 1, o chamado foi: o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua o quê? Parentela. Da casa do teu pai. Ló era o quê? Sobrinho. Ló era o quê? Parentela. Deus falou: vá longe da tua família, deixe a sua parentela. Abraão partiu e foi Ló com ele. Ups. Ó Deus, é o seguinte, eu vou obedecer, mas eu vou levar Ló comigo. Mas Abraão, ele é teu parentela, é teu sobrinho. Mas ele vem comigo. Pastor, mas qual o grande pecado em levar o sobrinho dele? O grande pecado é que Deus falou para não levar. Mas qual o mal? Não interessa que você, ou eu, ou Abraão não entendeu, ou não via qual o mal. Deus falou para não levar a parentela, e ele levou a parentela. Ah, pastor, mas era o sobrinho dele. Não interessa. Deus falou, não leve parentela, e tu levou parentela. Ló foi uma pedra de tropeço, uma complicação na vida de Abraão, desse dia em diante. Leia a história. Deu confusão com o gado de um, com os pastores do outro, e aquela confusão toda. Ló passou a perna no tio. Falou, vamos ter que separar. Finalmente, Abraão falou, vamos ter que separar. Porque eu não fiz isso antes, mas vamos ter que separar. Escolhe um lado que eu escolho o outro. Ló escolheu a planície do Jordão. Valeu, tio, agora você vai para a montanha rochosa e se acabe por lá. Eu vou para cá. Só que a planície do Jordão era a planície de Sodoma e Gomorra. E da planície do Jordão, ele se encontrou em Sodoma e Gomorra não como um cidadão comum, mas alguém com prestígio, provavelmente com um cargo de liderança, talvez um vereador, digamos. E o resto da história vocês conhecem. Deus falou, não leve tua parentela. Quando nós escolhemos ser seletivos, queridos, eu vou obedecer nisso e nisso, agora nisso não. Nisso eu não gosto. Ou pior, isso eu gosto demais. Aqui, eu não vou abrir mão. Está dando um tiro no pé, minha gente. Está dando um tiro no pé. Abraão levou Ló e foi um tiro no pé. Terrível. Leia depois o relato lá em Gênesis, foi terrível. Foi várias coisas ruins que aconteceram por causa desse um ato. Mas pastor, ele não foi? Foi, mas ele foi seletivo na sua obediência. E muito crente faz isso. Ele é seletivo, ele escolhe. Ah não, essa área aqui não, Deus. Essa área aqui, tudo mexe. Ok. Vê onde é que isso vai dar? Vê a bênção que tu vai receber. Vê a missão que você não vai cumprir. Você nunca vai saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, porque você está escolhendo o que vai e o que não vai obedecer. Eu entendo. Abraão não tinha filhos. Não tinha filho. 75 anos não tinha filho. O seu irmão havia morrido. O pai de Ló morreu. Ló ficou sem pai. O que foi que Abraão fez? Pegou o sobrinho para criar como filho dele. E aí estava a ofensa maior. Eu imagino que Abraão pensou, bom, a grande nação, né? Acho que vai começar com o meu afilhado. Não é meu filho, mas eu crio Ló, o meu sobrinho, como se fosse o meu filho.
Mas não era, Abraão, não era teu filho. Era tua parentela, teu sobrinho. Mas era como se fosse um filho para ele. Como se fosse, mas não era. Era carne da sua carne, sangue do seu sangue. Sim, era seu sobrinho, do seu irmão. Desobedeceu Deus. Talvez duvidou de Deus. A minha nação vai começar com Ló. Depois teve o caso que não vai ser Ló, ok, vai ser Ismael. Lembra? Teve um filho com Agar, pensando, vai ser Ismael. De novo Deus falou, Abraão, cabeça dura, eu não falei que eu vou te dar uma grande nação, não falei que eu vou te dar um filho. Fica quieto, não complica a coisa. Teve que mandar Ismael embora. Então veja bem, ele criou Ló como um filho, teve que separar dele. Teve Ismael, que era seu filho. Quando ele era adolescente, separar de novo, separação de novo. Mas só depois veio Isaac. Deus cumpriu sua promessa. Deus sempre cumpre sua promessa. Mas Abraão duvidou. Teve obediência seletiva. E quando nós começamos a escolher o que eu vou e que eu não vou obedecer, as áreas da minha vida, afinal é minha vida. Não, não é sua vida. Toda vida vem de Deus, toda vida pertence a Deus. Por isso que é errado matar, abortar. Tudo isso é errado. Eutanásia, é tudo errado. Por quê? Deus dá vida, Deus toma vida. É Ele que faz. Existem casos específicos na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 9, se não me engano, fala, se o sangue do homem for derramado pela mão do homem, então o sangue daquele homem será derramado pela mão do homem. Ali chama-se pena de morte. Se você, biblicamente, se alguém mata outra pessoa, maliciosamente, maldosamente, aquela pessoa merece morrer. Está na Bíblia. Eu não sabia. Bom, está sabendo. Hoje não é o tempo, depois eu posso conversar com você, se tiver perguntas a mais. A Bíblia fala, se alguém morreu acidentalmente, aí é outra questão. Aí não merece morrer não, se for uma coisa acidental. Pastor, o senhor é a favor da pena de morte? Sou, mas no Brasil não. Por quê, pastor? Porque no Brasil, nosso sistema de justiça é tudo menos justo. Então ia morrer muita gente que não merecia morrer. Então, no Brasil, onde a justiça não é muito justa, eu não sou a favor, não que eu decida nada, mas eu, pessoalmente, sou contra a pena de morte no Brasil. Mas onde há uma justiça séria, justa e realmente cega, no bom sentido, não uma justiça que é governada por interesses e conchavos e influências, então eu, no Brasil, sou contra por causa disso, porque não há uma justiça justa. Ló era família, sobrinho, órfão. Não devia ter sido levado. Quando a gente começa a escolher o que vai e o que não vai obedecer, seja lá o que for, a bênção de Deus para cumprir a nossa missão, nosso propósito, o nosso chamado, ela seca. A gente não entende por que Deus, e Deus está lá em cima, você, a bola está no seu lado do campo. É contigo. Não, resumindo, não se contente com mediocridade, não se contente com meio prato. Deus tem um propósito, tem uma vontade. Ah, pastor, meu prato não está cheio, mas também não está vazio. Não se contente com isso, gente. Queira tudo que Deus tem para você. Romanos 12, versículo 2 fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Deus tem algo para você que é bom, é perfeito, é agradável. Esse agradável é agradável para você e eu. Vai ser agradável, a gente vai gostar. Eu sei que Deus me quer aqui. Eu já fui convidado, já fui sondado
para assumir ministérios e coisas em outros países, no caso, outro país, nos Estados Unidos. Para ser o diretor da missão tal lá, eu não falei não, porque eu falei, não, deixa eu orar, deixa eu pensar, deixa eu ver aqui, vou ter uma formulazinha que eu aplico nas grandes decisões da minha vida. Uma delas é vontade. Eu não tinha mínima, zero vontade de deixar no que eu estou, zero vontade. Ah, pastor, você recebe confete para trabalhar nos Estados Unidos, eu ia na hora. Não, a sua vontade, não é a minha vontade. É agradável, ela é boa, ela é perfeita. Deus tem algo bom, agradável, perfeito, maravilhoso. Por que que a gente fica brigando com Deus? Não obedecendo, não ouvindo, não seguindo, escolhendo, eu vou fazer isso, mas isso não, vou fazer aquilo. Nós só estamos dando um tiro no nosso pé, gente. E fechando a torneira da bênção de Deus em nossas vidas. Vamos servir a Deus na plenitude do seu plano. Não, tá bom assim, tá bom assim. Isso é mediocridade, gente. Nosso Deus é majestoso, não é medíocre. O seu plano é majestoso, não é medíocre. Não seja você medíocre perante um Deus majestoso. Não se compare com o mundo. Você sabia que no tribunal de Cristo nós não seremos julgados um contra os outros, nós vamos ser julgados pelo chamado que Deus tinha para a nossa vida. Vou dar um exemplo rapidinho aqui. Rei Davi cometeu adultério com Batseba, teve um filho. Sem entrar em detalhes e as várias confusões que aquilo deu, aquela criança morreu. Mais ou menos 1 ano de idade. Quando ela estiver no tribunal de Cristo, ela vai receber galardão top. Pastor, uma criança viveu 1 ano. O que foi que ela fez? Ela fez 100% o que Deus queria que ela fizesse. Que era o quê? O que ela fez. Dá uma lição em Davi. Então, aquela criança, aquele bebê, no tribunal de Cristo, claro, não vai ser bebê, vai ser uma pessoa normal. Ele completou 100%. É nisso que nós vamos ser julgados. O chamado. Deus vai dizer, aqui foi o seu chamado e você fez isso. E vão ser julgados de acordo com isso. Se o chamado foi isso é bom. O chamado foi isso é bom. O chamado foi isso é bom. Aquele bebê viveu 1 ano, ele mesmo não fez nada. Chamado top. Isso é justiça. Então não se compare. Ah, eu faço mais que o irmão ou que a irmã. Ah, eu sou melhor do que... Você não vai ser julgado contra mais ninguém. Você vai ser, e eu vou ser julgado contra o chamado que Deus, o plano que Deus tinha para nossas vidas. Esse vai ser o critério. Essa vai ser a régua. No momento. Esperamos um dia ter.